Uma vez eu ouvi uma palestra sobre viver o extraordinário. Muito boa a palestra. Como viver o extraordinário. E tinha lá uma série de procedimentos para você se desenvolver, para você viver o extraordinário. E eu entendi tudo aquilo e Deus ministrou algo no meu coração. Glória, você quer viver uma vida extraordinária? Se você quiser viver uma vida extraordinária, ame e sirva. Ame e sirva. Ame a Deus de todo o seu coração. Ame o seu próximo como a si mesmo. Sirva seus irmãos, sirva a igreja, sirva a cidade. Há um texto em João que está escrito assim: Deus é amor. Isso. 1 João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos juntos? Quem não ama... Deus é amor. Então, falar de amor, queridos, é um assunto muito sério, porque nós estamos falando do próprio Deus. Amém? Falar sobre esse amor deve ser algo que demanda muito respeito, muito temor e tremor, porque falar sobre amor é falar sobre o próprio Deus. Mas nós podemos dizer que a palavra, o tema amor, hoje em dia, ele se tornou um assunto muito banalizado, muito distorcido. Você pode ouvir nas músicas aí que o amor, o assunto amor, quando toca nesse assunto amor, é uma forma estranha. Ele fala de um amor que quer se vingar, ele não quer se doar. Ah, eu te amei, mas agora eu vou me vingar. Ah, eu te amei, mas eu perdoo a facada. Simples demais, né? Eu te amo, mas eu não te quero mais. Uai, mas então não ama. As pessoas falam de amor somente assim, num campo de aceitação, mas nunca de transformação. Irmãos, amor que aceita e não transforma não é amor, é conveniência. Vou dizer de novo, amor que aceita e não transforma não é amor, é conveniência. E para falar, queridos, sobre o verdadeiro amor, nós precisamos deixar de lado algumas narrativas distorcidas e doentes que o diabo, ele trata desse assunto com uma roupagem assim, fantasiosa, bonita, maquiada, mas que são formas doentias, são formas malignas de prender o ser humano em cadeias na mente e nas emoções, muitas vezes por muitos anos ou pela vida toda. Esse amor distorcido, nós precisamos tomar cuidado, porque é uma forma de mascarar uma chantagem emocional. O abuso do poder, ele mascara assim, ele traz um sentimento de ridículo, uma vontade de dominar, ou de subjugar o próximo, de tirar das pessoas o livre-arbítrio dado por Deus. E muitas vezes ele é usado para manipular as pessoas, porque colocam fardos de preocupação sobre os ombros daquela pessoa que se diz que ama. Muitas vezes o amor ele está ligado só aos desejos carnais ou simples atração física, mas geram muitas dependências emocionais, geram ciúme, comportamento possessivo e muitas outras tantas coisas, circunstâncias ruins que só trazem dor, só trazem opressão para as pessoas. Não é esse amor que nós estamos buscando. Essa é uma forma de distorção que o diabo tem tentado imprimir na mente das pessoas. Que o amor é perigoso. Não ama não, cuidado, quem já ouviu isso aqui? Cuidado com o amor, que o amor, ele vai te machucar. A distorção, queridos, desse tema
amor, ele gera uma dependência, ele não gera liberdade. Mas existe o amor perfeito. Glória a Deus, porque existe um amor perfeito. Amém, irmãos? É nesse amor que nós vamos focar. O dom maior de Deus. Deus é amor. Não é somente uma pequena palavra que define a Deus, mas é uma definição de como a Trindade está estabelecida. Os gregos, eles deram nomes para as diferentes manifestações do amor. Então nós temos o amor eros, que é o amor que liga as pessoas fisicamente. Nós temos o amor filéu, que é o amor entre amigos, e nós temos o amor ágape, que é o amor sacrificial, que se entrega. Mas isso, queridos, foi só uma divisão meramente humana para definir, entender qual tipo de amor que você está se relacionando. Mas para Deus, irmãos, amor é amor. Não importa se é entre um casal, ou entre pais e filhos, ou entre amigos. Porque onde há respeito, onde há o princípio bíblico atuando, onde há vida de Deus, onde essas qualidades descritas aqui em 1 Coríntios 13 estão presentes, há amor. E onde há esse tipo de amor, Deus está se manifestando. Amém, irmãos? Vamos lá. O primeiro ponto que o apóstolo Paulo diz para os irmãos de Corinto é: o amor é paciente. Aí já quebrou muita gente. Aí o irmão que está lendo fala assim: o amor é paciente, mas aí eu não sou paciente, como é que faz? A grande primeiro desafio do amor é ser paciente. Quem aqui é paciente? Quem aqui é paciente? Quem não é paciente? Olha o desafio, o tamanho do desafio, irmãos. Pode ser que você não seja paciente, mas o amor perfeito, o amor que Deus está ministrando no seu coração nessa noite, é um amor paciente. Amém, irmãos? Glória a Deus. A primeira grande característica da presença do amor de Deus em nós é a paciência. Paciência para que as coisas aconteçam. Paciência com as pessoas. Paciência com as circunstâncias e até mesmo paciência com Deus. O que já nos coloca, queridos, numa situação de dependência de Deus, porque muitos aqui não têm paciência. Então nós precisamos de depender de Deus, nós precisamos estar, viver, andar, caminhar na dependência de Deus. Dizendo para Deus constantemente: Deus, eu não tenho paciência, mas o amor é paciente. Então, ministra na minha vida, Senhor, essa paciência, em nome de Jesus. Interessante, irmãos, é que olhar para o amor de Deus e refletir esse amor é que nos transforma. Nós falamos agora há pouco, olha, amor que aceita e não transforma não é amor, é conveniência. Mas o amor de Deus, queridos, é que nos transforma, porque entendendo que o amor de Deus é perfeito, eu estou trilhando esse caminho de amor e eu estou sendo transformado por Ele. Amém, irmãos? Então, como eu posso dizer que Deus, através da ação do Espírito Santo, está me transformando se eu não tenho paciência? Eu vou pedir essa paciência para Deus, amém, irmãos? Se eu não estou trilhando o caminho do amor, então eu não vou chegar lá. Eu vou caminhar sem nunca alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para mim, porque o caminho é o amor, amém, irmãos? Então, esse amor, ele precisa ser refletido em mim, ele vai me organizando, irmãos, ele vai colocando em ordem a minha vida, ele vai me transformando em uma pessoa que está agora refletindo o amor de Deus, e não somente replicando o mandamento de forma mecânica e religiosa. Quantos aqui querem ser transformados pela ação do Espírito Santo?
Nós precisamos, queridos, orar constantemente, pedir a Deus, me transforma. Me coloca na forma que o Senhor tem para mim. Eu quero viver esse tipo de amor que me transforma. Amém, irmãos? E sabe por quê, queridos? Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza da transformação que Deus promove em nós através do seu amor. Nós precisamos entender, queridos, que nós fomos amados primeiro. Amém? Nós fomos amados e agora nós vamos refletir o amor de Deus. Nesse mundo tão informatizado, nesse mundo de correria, nesse mundo mecanizado e tão desesperado por resultado, preocupado com a urgência, com a rapidez, com a eficiência, com o lucro, torna-se necessário, queridos, a prática do amor. Porque muita gente não tem essa referência de paciência, muita gente não tem a humildade nem de reconhecer que nós estamos aprendendo em muitas áreas da nossa vida. Não tem ninguém aqui que sabe de tudo. Cada um sabe um pouquinho, a multiforme sabedoria do Senhor está espalhada entre nós, amém, irmãos? É o exercício, queridos, é o exercício. O tempo, é a prática que nos fazem eficientes naquilo que estamos aprendendo. Sabe, um médico, ele não aprende, ele não se torna médico em 2 semanas. Ele não se torna médico na faculdade de medicina só sentado apenas ali na biblioteca estudando os seus livros. Mas ele aprende a ser um bom médico dentro de um hospital, enfrentando de frente a frente, lidando no dia a dia com as práticas e os desafios de cada situação. Sabe, irmãos, Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º ele descansou. Isso significa que Deus é paciente. Amém? Deus é paciente. Deus faz tudo com perfeição. Mas o ser humano, queridos, ele pecador, ele se tornou impaciente. Porque ele vê o tempo cronológico. Mas o Espírito é paciente porque promove em nós uma transformação no tempo de Deus. Porque Ele nos ama. Deus vai produzir na sua vida uma transformação no tempo certo para que você possa fluir na presença de Deus, para que você possa fluir na sua vida cristã em nome de Jesus. Amém, irmãos? Segundo ponto, ele diz: o amor é benigno. Passa para mim, Samuel. É isso. O amor é benigno. E benignidade quer dizer benevolência, indulgência, clemência, brandura, bondade, doçura, gentileza e aquele desejo de servir aos outros. Irmãos, benignidade é a habilidade de fazer o outro feliz. E fazer o outro feliz implica em respeito pelas suas necessidades. E aqui vem uma coisa muito interessante, sabe, irmãos? Muitas vezes nós queremos dar a alguém, mas muitas vezes não nos preocupamos se o que vamos dar vai fazer alguma diferença. E você quer saber uma verdade? Nem todos os presentes agradam. Nem todos os presentes agradam. Alguém aqui já recebeu um presente que você falou assim: vou usar isso nunca? Aquele vestido amarelo que vai te deixar parecendo um canarinho, hein? Pode ser bonito para mim, uma roupa, uma peça de decoração que nós queremos dar para uma pessoa e achamos que ela vai ficar assim, contente, que ela vai ficar feliz, mas pode ser que, irmãos, uma refeição compartilhada e feita num momento de dificuldade seja a grande felicidade. Às vezes uma oração, queridos, às vezes um aconselhamento na palavra valem mais do que dar uma cesta e tirar uma selfie para postar. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou amoroso. A questão, queridos, não é o valor. A grande questão da benignidade é o envolvimento que produz comunhão e leva a pessoa a pensar: glória a Deus, como Deus é bom. Nós pregamos isso na primeira palavra. Você fazer algo para alguém e a pessoa
olhar para Deus e agradecer: bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela vida dessa pessoa. É aí que nós queremos chegar, irmãos. Benignidade. Benignidade fala da sensibilidade para observar a necessidade do próximo, queridos, e nos mover em favor dela. Jesus fez a mesma coisa com todos aqueles que se aproximaram dele pedindo alguma coisa. Ele poderia simplesmente curar o cego, mas ele perguntou primeiro: o que queres que eu te faça? Benignidade. Isso foi, e entre muitas outras coisas, queridos, um sinal de respeito pelo desejo, pela necessidade do próximo. É lógico, irmãos, que Jesus sabia, mais do que aquele homem, o que ele necessitava. Mas Jesus fez questão de perguntar, porque exercer o amor, queridos, é exercer a bondade de Jesus, fazer o nosso próximo feliz, nas grandes e nas pequenas coisas. Irmãos, muitas vezes, para ser benigno, basta, sabe, um abraço, uma oração. Alguém aqui já recebeu uma oração, que estava muito angustiado, você recebeu uma oração e foi abençoado? Irmãos, uma oração, uma boa conversa, um bom café. Que conversa ruim, café frio, ninguém quer, né, irmãos? Uma boa conversa, queridos, um bom café. Bondade, irmãos, está ligada à compaixão. Uma pessoa não consegue sentir compaixão por algo que para ela é desconhecido. É por isso, queridos, que muitas vezes Deus nos permite passar por situações para podermos entender o outro e sermos um canal verdadeiro de bênção, como Jesus foi. Fala para mim, irmãos, quantas vezes você já reconheceu a sua própria luta na vida de outra pessoa? Você diz assim: eu já passei por isso, eu vou ajudar. Eu já passei por isso, eu sei o que Deus ministrou na minha vida e eu vou ministrar isso na vida dessa pessoa. Benignidade. Amor benigno. O ensinamento de Jesus é: amai uns aos outros como eu vos amei. Então, chore com os que choram. Chore com aqueles que choram. E alegrem-se com aqueles que estão felizes. Identificação, queridos. O amor benigno é aquele amor que se identifica. Amém? Próximo, o amor não arde em ciúmes. Ciúme é a cobiça, é o sentimento de cobiçar, de desejar, de querer para si. É aquela posse que é egoísta. Irmãos, muitas vezes nós nos comportamos como criança birrenta, criança imatura diante de Deus e sentimos ciúmes da aprovação dele se um irmão tem resultados melhores que os nossos. Ciúme, aí fica com o beiço, né? O beiço arrasta no chão, assim. Ó. Eu queria essa bênção para mim. Deus, o Senhor está abençoando meu irmão. Aí eu. Quando Samuel foi enviado para ungir Davi. Deus disse para ele assim: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, não arder em ciúme significa ser generoso. E, irmãos, generosidade é dar liberalmente, é compartilhar, sem pensar que aquilo que nós estamos repartindo é nossa propriedade exclusiva. Ou é precioso demais para darmos a outro, ou até mesmo para Deus. É por isso que na palavra fala que aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. Porque se você for fiel no pouco, você pegou o quê? O princípio.
E quando você estiver sendo abençoado, você não vai achar que você pode negociar aquele princípio. Não é verdade, irmãos? Assim é com o amor. Se dermos amor a alguém, pensando que ele nos pertence, a gente fica com a sensação de que vai ficar faltando. E então, nós vamos depois reivindicar alguma coisa de volta como pagamento da nossa generosidade. Ciúme é assim, ó. Eu dou, mas eu controlo. Alguém já percebeu isso? Eu dou, mas eu controlo. Eu amo, mas você é só meu. Não estou falando de zelo, tá, irmãos? Estou falando do amor que arde em ciúme, controle. Aquela pessoa fala assim, olha, eu dou, mas eu controlo, porque afinal de contas eu me doei muito e agora eu quero a minha parte, a minha recompensa de volta nessa relação. Já viu alguém falar assim, olha, ninguém vai fazer por ele o que eu fiz. Alguém já ouviu isso aqui? Ninguém vai fazer para ele o que eu fiz. Ou seja, o que eu estou fazendo é bom demais para ele. É bom demais para ser repartido. Então essa pessoa vai ficar devendo. Sempre devendo, sempre, sempre. A vida inteira devendo. Você já ganhou alguém já fez algum benefício para você que você sentiu que está a vida inteira devendo para ele? E aí, queridos, que entra a diferença entre o amor humano e o amor divino. Nós nascemos com uma visão errada, queridos, de que amor é algo limitado e que tem uma cota diária para ser usada. É por isso que muitas vezes o nosso amor é restrito, porque ele exige de volta aquilo que nós estamos dando. Mas na verdade, queridos, nós estamos só investindo para obter o nosso lucro, a nossa parte nessa relação. O amor que arde em ciúme, ele vai cobrar o seu preço quando ele se sentir ameaçado. E é o que Paulo fala nas suas epístolas aos Coríntios, 2 Coríntios 6,12, diz assim, não estáis estreitados em nós, mas vocês estão preocupados, estreitados nos vossos próprios afetos. Ou seja, Paulo está falando para aquele povo, olha, não está faltando amor do lado de cá, mas vocês estão preocupados só com as suas questões. Vocês só se movem para aquilo que interessa a vocês. Vocês deixaram de lado todas as coisas. E vocês só olham para o seu próprio imbingo. Sim, existem pessoas que dizem que amam, mas só olham para si mesmo. E esse é aquele que sempre diz, eu amo desde que. Eu amo desde que. E a partir daí, queridos, muitas pessoas levam uma carga pesada desse amor condicional. Que só ama enquanto está ganhando alguma coisa ou sendo favorecido de alguma forma. O grande mistério, queridos, é saber encontrar e receber o amor de Deus e repartir esse amor. Em segundo lugar, aprendam a amar como Ele ama, que é libertando. O amor de verdade, ele liberta, ele não segura, ele não quer só para si, ele quer compartilhar, ele quer repartir. O amor humano, queridos, ele prende, o amor divino, ele liberta. Muitas pessoas, queridos, se confundem, querem justificar o seu egoísmo, dizendo que cada um tem uma maneira própria de amar. O que de fato tem, mas o que está em jogo aqui, queridos, não é a quantidade ou a forma de manifestação, e sim a qualidade e a fonte desse amor. E se ele vem de Deus, ele é compartilhado. Se vem de nós, ele prende, ele gera dependência. É por isso, queridos, que nós precisamos buscar o amor de Deus. Amém, irmãos? Para que ele não gere dependência, para que ele, a
as nossas relações sejam libertadoras, que a pessoa, quando chegar perto de você, ela seja liberta. Porque você amou com um amor generoso que compartilha, que não prende, mas liberta. Que a pessoa, queridos, ao se conectar com você, possa dizer: como Deus é bom. Deus enviou essa pessoa para me falar algo, para me dar um abraço, para ministrar sobre a minha vida, e eu saí daqui liberto. O amor não se ufana e não se ensoberbece. Isso quer dizer que isso quer dizer humildade. O verdadeiro amor, ele se dá sem pedir condecorações pelo seu ato de doação, pela sua bondade. Ele não se orgulha de ter feito o bem, ele não fica contando os seus feitos para todo mundo, ele não procura ser visto, mas ele se alegra no fato de ter exercido o mandamento do Senhor, sabendo que a recompensa vem de Deus. Não precisamos, queridos, de demonstrações exageradas de afeto ou de grandes presentes para dizer que amamos. Pelo contrário, queridos, o amor é uma pequena semente que ela precisa ser semeada, adubada e regada, queridos, todo dia como um estilo de vida e não como um ato esporádico. Olha, Isaías 27:3 diz assim: eu, o Senhor, te guardo a cada momento, a regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia aguardarei. Irmãos, o amor implica no cuidado constante com aquilo que se ama. O ato de amor, ele exige constância, vigilância e manutenção. Vamos lá? O verdadeiro amor, ele exige constância, vigilância e manutenção. Se você não está disposto a investir esses 3 pontos naquilo que você diz que ama, ou na pessoa que você diz que ama, não funciona. Constância, vigilância e manutenção. Fala para o seu irmão aí do lado. Constância, vigilância e manutenção. Irmãos, porque é assim que Deus faz conosco todos os dias. Ele cuida, Ele vigia para que ninguém nos cause dano. Amém? Vamos seguindo aqui. Não se conduz inconvenientemente. Significa delicadeza, discrição. O verdadeiro amor, queridos, ele é delicado, ele é discreto, ele respeita a vontade, ele respeita o direito, o descanso, as limitações e procura sempre o melhor momento para se manifestar. Quem ama precisa desenvolver essa sensibilidade, irmãos. Assim como o Espírito Santo, queridos, é delicado, é sensível e procura um momento oportuno para falar ao nosso coração sem nos expor ao ridículo. Nós precisamos fazer o mesmo, queridos, com as pessoas que nós amamos. Irmãos, cada um aqui tem as suas qualidades e as suas limitações, não é verdade? E está tudo certo. Então vamos corrigir a nossa forma de falar, de agir, de interpretar. Porque o crente vai viver na vida cristã, ele vai ficando bom para interpretar as coisas, né? Eu acho que fulano não está bem hoje. Eu olhei para ele, eu passei por ele e senti que ele não estava bom. Nós precisamos tomar cuidado com a forma que nós estamos agindo e falando. Então, cuidado com aquilo que você fala. Não exponha os seus irmãos, não seja inconveniente. O irmão Tiago fala isso, Tiago 1:26. Olha, se alguém se considera religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração e a religião dele é vã, não tem valor nenhum. Então, coloque freio na sua língua, meu irmão. Amém? O amém foi fraco. Amém. Coloque freio, Deus coloca freio na nossa língua. Sabe naquela hora que você sente que precisa falar, você faz assim, ó.
refreia a língua, irmão. Esposo, esposas, pais, filhos, irmãos, irmãs, amigos e amigos, namorados, alunos, professores, patrões, empregados, pastores, ovelhas e todo mundo. Cuidado com aquilo que você fala. Todos precisam rever as suas atitudes para que a rejeição, a divisão, a inimizade, o ódio desapareçam dos relacionamentos. Em nome de Jesus. Só o amor, queridos, é capaz de levantar o caído e exaltar diante da humilhação. Só o amor é capaz de levantar o caído e o exaltar diante da humilhação. Preste atenção, irmãos, foi isso que Jesus fez. Talvez que tudo que você lembra sobre Jesus tenha a ver com isso. Olha só, Jesus fez isso o tempo todo. Lembre-se, olha, da mulher de fluxo de sangue, de Jairo, do centurião, dos leprosos, de Zaqueu, foi a mesma coisa. Da mulher que ia ser apedrejada, da mulher adúltera que ia ser apedrejada. Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Da mulher que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, a mesma coisa. Do filho pródigo, da viúva pobre, das crianças que queriam estar com ele. De Maria, que era criticada por Marta. De Maria Madalena, que foi liberta dos seus demônios e passou a seguir a Jesus. Da mulher samaritana, que já tinha 5 homens, mas nenhum deles era seu marido. Jesus fez isso o tempo todo. Jesus fez isso com cegos que foram curados. Jesus fez isso com um ladrão que estava ao seu lado na cruz. Jesus fez isso com um endemoniado gadareno e muitos outros. Irmãos, Jesus não ridicularizou nenhum deles. Pelo contrário, queridos, teve sensibilidade, soube se portar conveniente. Jesus soube o que falar. Jesus soube amar aquelas pessoas. Amém, irmãos? Próximo. Não procura os seus próprios interesses. Isso quer dizer, entrega. Quem ama não se preocupa se amar o outro vai dar lucro, se vai dar retorno ou não. É saber suprir a necessidade do próximo, querido, sem ver nele um investimento para o futuro. Eu vou colar nesse cara aqui que vai dar bom para mim. Pessoas não são a conta poupança, queridos, que vão dar um rendimento depois. O cuidado mútuo vai ser o resultado de uma semente que se plantou, irmãos. Vai ser o exercício do amor e não uma obrigação. O respeito pelo outro não é uma coisa que você pode negociar, você não pode comprar, você não pode vender. O respeito ele é conquistado dia a dia. Jesus não precisava exigir respeito, ele dava respeito, porque ele amou as pessoas incondicionalmente, sem procurar os seus próprios interesses. Mesmo quando Jesus não era acolhido num lugar. Mateus 8:20, Jesus falou, olha, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde dormir hoje. A pergunta é, por que recusaram estadia para Jesus naquele lugar? A gente não sabe. Mas Jesus não amaldiçoou aquelas pessoas, Jesus seguiu o seu caminho. Se a porta fechar para você, querido, não amaldiçoa aquelas pessoas, siga o seu caminho. Não coloque o seu coração em circunstâncias, queridos. Coloque o seu coração em Deus. Amém? Nossa dependência está em Deus. Não importa a situação, glorifique o nome do Senhor, queridos, sobre todas as situações. E eu vou te falar, essa semana foi punk para mim. E aconteceu uma situação... Meu pai partiu, a gente aluga a casa dele e a gente ficou sem o aluguel repentinamente. E é tão bom, né, queridos, quando você tem uma programação financeira e dá tudo errado. Não é uma delícia? É bom demais, né?
Sabe quem ministrou na minha vida, irmãos? Minha esposa, Miriam. Independente da situação, Deus está cuidando de nós. E nós precisamos, queridos, erguer a nossa cabeça e seguir o nosso caminho. Não amaldiçoar as pessoas. Não gerar dívidas, queridos, com aquilo que a gente fala. Porque muitas vezes a gente fala coisas que geram dívidas emocionais para a gente, não é verdade? Abençoa e siga o seu caminho. E Deus vai te dando provisão, mesmo que ela seja de forma sobrenatural. Eu sei que o meu Deus é um Deus de provisão. E as nossas vidas, queridos, a minha vida está nas mãos de Deus. A vida da minha família está nas mãos de Deus e Ele vai prover. Próximo, não se exaspera. Significa que ele é tolerante. Ai, irmãos, e que coisa difícil ser tolerante com... Quem é que acha difícil ser tolerante com a lentidão das pessoas? Ai, a Bíblia está acabando comigo, irmãos. Uma vez um pastor falou assim, irmãos, a Bíblia está acabando com o meu ministério. Porque pessoas têm hábitos, né? Têm os seus hábitos, têm os seus costumes, têm o seu ritmo, têm a sua ansiedade, têm o seu estresse, e isso muitas vezes nos afeta, tira a nossa paz de espírito. Porque às vezes você está andando de 200 por hora, e você tem que dar tem que frear para atender o ritmo do irmão, né? Glória a Deus, irmãos. Nós estamos indo para o céu junto, amém? E, irmãos, isso é uma coisa que a gente precisa orar, porque a gente tem uma intolerância tão grande conosco também, com os irmãos, e a gente acaba gerando uma impaciência, impedindo assim, o fluir do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Porque a gente simplesmente é impaciente, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso ritmo. Mas não é assim, irmãos. Porque onde tudo já está ajeitado, onde tudo já está perfeito, onde tudo já... o Espírito Santo não vai agir. Porque a gente acha, queridos, que a gente está fazendo tudo certo, no tempo certo. E a gente acha que tudo que a gente está fazendo é para Deus agir na vida do outro irmão, porque a minha já está ótima. Não é? Ah, o fulano podia estar aqui para ouvir essa palavra. Mas ele não veio hoje. Ei, se ele tivesse aqui ia ser bom demais. Porque muitas vezes a gente quer a bênção para a gente e a exortação para o irmão, né? Aquele irmão precisa ser exortado, porque está... Nós precisamos buscar, queridos, a perfeição, sim, mas o que nos leva a pensar que nós devemos buscar a semelhança com Jesus, amém? A semelhança desse amor. Olha só, tem um texto muito interessante de Mateus 5, 43 a 48, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é o que foi dito. Mas eu digo, amem os seus inimigos. Há manuscritos que acrescentam, abençoem os que os amaldiçoam. Façam o bem aos que os odeiam. E orem por aqueles que vos perseguem. Para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês vão receber? Até os publicanos eram coletores de impostos, mal vistos pelo povo, fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Irmãos, para Deus, para o Senhor, a perfeição está relacionada a sermos pessoas completas. Ou seja, é a nossa união com Ele que nos torna perfeitos. É Ele
que nos completa. É Ele que preenche os nossos espaços vazios. É Ele que nos supre nas nossas deficiências. A perfeição, queridos, não é a ausência de pecado. Ela indica plenitude, ela indica maturidade. Quando nós exercemos a lei do amor de Deus uns para com os outros. O Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, fazer o nosso melhor para Deus, do jeito que Ele requer de nós, é ser perfeito. Entender isso, irmãos? Fazer aquilo que está determinado para você, cumprir o seu propósito, dar o seu melhor para Deus, do jeito que Ele requer, é perfeição. A gente tem uma ideia de perfeição de que, poxa vida, nada vai estar errado, tudo vai estar funcionando 100%, o nível, operando num nível altíssimo de performance. Isso não é perfeição, irmãos. Perfeição é cumprir o seu propósito. Perfeição é obedecer aquilo que Deus mandou para nós. Amém, irmãos? 8. É grande, né, irmãos? É muita coisa. Não se ressente do mal. Significa inocência, não guardar rancor diante das coisas que nos fazem. Eu acho que é antes, é um antes. Nós estamos no 8º? Isso, é um antes. Não se ressente do mal. Acha aí para mim, por favor, Samuel. Isso, nós estamos aqui. Quem ama, esquece e perdoa. Não é, irmãos, uma coisa aqui. Nós não estamos falando de algo que é simples. Não estamos falando de coisas automáticas. Amém? Quem ama, esquece e perdoa. Tá, mas isso não é algo fácil de fazer. Não é uma coisa automática. Nós não estamos aqui brincando de amor, tá? Não é uma historinha para você contar que é bonito porque está na palavra de Deus. Não. É um amor que precisa ser praticado. Isso é um desafio para nós. Então preste atenção. Quem ama, esquece e perdoa. Mas isso é fácil, irmãos? Não. Porque esse é mais um item desafiador das características do amor. Nós estamos falando de preferir ser feliz a ter razão. Nós estamos falando de jogar as questões para... Não estamos falando de jogar coisa para debaixo do tapete. Para depois, no tempo oportuno, você tirar aquilo de lá e jogar o pozinho mágico na cara do... Toma aqui, seu... o que você merece. Toma aqui seu erro. Desenterrar quando for conveniente. Nós estamos falando, querido, de deixar a justiça na mão de Deus. Isso não significa fugir do desafio, é simplesmente ter sabedoria. Isso demanda prudência, amém, irmãos? É fazer o que Davi fez diante da revolta com Absalão. Ele deixou Deus resolver, Deus decidir. Amar e não se ressentir do mal é fazer as coisas na simplicidade de uma criança. Apenas porque dá prazer em fazer, e não porque os outros vão achar adequado ou não. Atualmente, nós somos tão exigentes em tudo, irmãos, que até na questão do amor nós queremos julgar as atitudes. E amar sem se ressentir do mal é viver debaixo das asas protetoras de Deus, amém, irmãos? É fugir das atitudes carnais e aquelas atitudes que trazem peso desnecessário para a nossa vida. É isso que nós precisamos viver. Agora o próximo. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Isso significa, irmãos, que esse amor ele vai ser sempre sincero. Significa ser sincero e fazer o mesmo que Jesus fez e andar e ainda faz conosco, que é amar o pecador, mas odiar o pecado. Quantos aqui foram amados por Deus? Foi isso que Jesus fez com você.
Ele odiou o pecado, mas Ele amou você de uma forma tão profunda que a gente não consegue nem explicar. Me fala aqui, queridos. Você, eu, todos nós aqui, conseguimos responder a Deus à altura do amor dele por nós? Todas as vezes que nós falhamos, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós entristecemos o coração de Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, isso é porque, irmãos, todos pecaram e não atingimos mais o padrão da glória de Deus. Sabe, lá no Jardim do Éden, Jesus vinha todo dia falar com o homem e com a mulher. Tinha culto todo dia, irmãos. Pensa num culto bom. Depois do pecado, o homem não atinge mais esse padrão de ter o privilégio de ter a presença física do Deus Criador, conversando com você, tomando um cafezinho da tarde. Pensou, irmãos, que beleza. Pastor, chá das 5 é com quem hoje? É com Deus. Oh, meu Deus. Nós não atingimos, queridos, o padrão da glória de Deus. Nós somos carentes da glória de Deus. Nós precisamos olhar para esse texto e dizer: Deus, eu quero isso. Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu sei que eu não estou atingindo o padrão da glória de Deus, Senhor, mas eu quero caminhar para a perfeição. O Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Deus, eu quero caminhar para essa perfeição. E o caminho sobre modo excelente para a gente atingir esse padrão, queridos, é o caminho do amor. É saber, queridos, que nós podemos errar, mas não vamos ser coniventes com o erro ou com as coisas que entristecem o coração de Deus. Amém, irmãos? Na verdade, é vivenciar o verdadeiro arrependimento e, preste atenção, deixar esse arrependimento ser revelado, porque o fruto desse arrependimento que vai levar as pessoas a ver o poder de Deus em ação, e essas pessoas vão voltar à intimidade com o Senhor. Jesus disse que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Irmãos, arrependimento é a verdade de Deus voltando ao nosso coração. Vamos dizer juntos? Arrependimento é a verdade de Deus voltando ao nosso coração. Meus irmãos, muitas vezes, por amor, nós vamos precisar tomar partido, sim, levantar a voz em favor do nosso irmão, levantar a nossa voz em favor das causas da justiça de Deus. Irmãos, nós podemos ser usados para defender aqueles que não podem se defender e lutar para arrancar a tristeza do coração das pessoas, e vamos trocar o pranto dessas pessoas por vestes de louvor. Vestes de louvor. E para fechar aqui, irmãos, em resumo, nós estamos aqui para replicar o que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus disse: eu vim para destruir as obras do diabo. E nós vamos fazer isso, irmãos, amando as pessoas. Irmãos, em nome de Jesus, não deixe o amor esfriar no seu coração. A palavra diz que o amor vai se esfriar cada vez mais. Mas em nome de Jesus, queridos, não deixe essa chama do amor, esse amor verdadeiro, não deixe essa chama do amor se apagar no seu coração. Porque de verdade, queridos, nós nunca vamos experimentar e manifestar o amor perfeito de Deus se nós pensarmos que esse amor aparece num passe de mágica. Não é numa varinha mágica que estrala e você fala: eu estou amando todo mundo. Não, irmãos. Isso é infantil. Você está nos desenhos animados.
Amor é uma decisão, amor é uma escolha, amor é um caminho, amém, irmãos? Vamos dizer juntos, amor é uma decisão, amor é uma escolha, amor é um caminho. E eu amo, queridos, nós podemos amar porque Deus nos amou primeiro. E eu amo porque o amor dele está em mim. E não por força própria, mas porque Ele me capacita a amar. Eu tenho agora a natureza de Deus que é amorosa. Eu tenho o amor de Deus fluindo dentro de mim, porque Ele habita em mim. Não é mágica, queridos, é o Espírito Santo testificando de que eu sou filho de Deus. Eu tenho essa nova natureza transformada. Quem ama, queridos, a Deus, não se esforça para amar. Quem ama a Deus não se esforça para amar. Pode ser que ainda, queridos, nós não estamos completamente aperfeiçoados nesse amor, mas é um caminho. É um caminho que nós vamos trilhar aqui. Amém, irmãos? Eu não abro mão dessa igreja ter a sua identidade de amor. E é isso que nós vamos ministrar. Os nossos relacionamentos, as nossas conversas serão baseadas no amor aqui, em nome de Jesus. A perfeição, queridos, ela vem com a prática. Eu preciso deixar o Espírito Santo transformar a minha mente para entender que agora eu sou um ser que ama como Jesus amou. Porque eu estou nele e ele está em mim. E Deus amou o mundo de tal maneira. Deus decidiu amar. Deus escolheu nos amar. Nós fomos o alvo do amor de Deus. E sem esse amor, queridos, não estaríamos aqui. Não poderíamos fazer nada sem o amor de Deus. Por nós não nos resta nada. Até porque nada existiria sem o amor de Deus. Porque esse amor ele foi manifestado antes da fundação do mundo. O plano eterno de Deus era nos amar e nos resgatar e nos levar para a sua presença, mesmo sabendo que nós iríamos falhar. Então, amor nunca será baseado nos erros ou nos nossos acertos, mas sim em decisão, em escolha, em saber que Deus me capacita a amar. O texto segue e diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E será assim, queridos, até que a justiça e a verdade de Deus sejam estabelecidas nessa terra, em nome de Jesus. O capítulo fecha dizendo que o amor jamais acaba. Irmãos, mesmo quando nós chegarmos na eternidade, onde não haverá mais necessidade de profecias, de ciência ou de falar em línguas, o amor, ele vai existir, o amor vai persistir, porque o amor jamais acaba. Porque amor, queridos, é o próprio Deus, e Deus é eterno. Então, se você não sabe como amar uma determinada pessoa, chegue nela e dê um abraço. Nem precisa falar nada. Às vezes você vai perguntar, meu irmão, como que eu posso te servir? Eu posso orar por você? Como eu posso te amar de uma forma que você possa perceber? Sabe, irmãos, nós colocamos aqui nos finais de culto, a gente percebe muitas rodas de comunhão, pessoas conversando. E eu quero pedir para você, quando você sair, quando terminar o culto, você dê um abraço em alguém. Mas não de forma mecânica. Sabe aquelas coisas que fala assim, vira para o seu irmão e fala que você ama ele. Que tem chato, irmãos. Chatice danada. Não, amor, irmãos, amor não é forçado. Não é vira para o seu irmão, fala que você ama ele. Aí vira os dois, assim, cara de jeca, te amo. Mentira. Vai servir seu irmão, aí que você vai amar ele. Quando você servir seu irmão, quando você se identificar na dor dele, aí sim você vai amar esse irmão. Mas em nome de Jesus, irmãos, quando terminar o culto, não sai correndo não. Procure alguém, dá um abraço nele, fala, meu irmão, eu quero orar por você.
Quero liberar uma palavra de vida para você. Como eu posso te servir? Como eu posso amar você como irmãos em Cristo? Sabe, irmãos, porque é isso que faz diferença num lugar desse. É o amor de Deus fluindo de forma natural, de forma orgânica, onde o Espírito Santo está movendo as pessoas, é isso que faz diferença. Não é um lugar onde você vem para seguir um conjunto de regras porque o pastor falou para você virar para o irmão e falar alguma coisa para ele. Não é isso. Não é isso que é ser igreja, irmãos. Ser igreja é quando a vida de Deus está fluindo no nosso meio, amém? De forma natural, de forma... O Espírito Santo está nos guiando. Então, em nome de Jesus, quando terminar o culto, converse com alguém, libere uma palavra na vida dele, seja bênção na vida dos seus irmãos, em nome de Jesus. Porque foi isso que Jesus fez conosco. Amém, irmãos? Queria te convidar para ficar de pé.